Rocha, pessoal, vocês têm agora... Eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo, uma grande referência aqui de glaucoma, uma pessoa que é abençoada por Deus, uma pessoa que realmente tem feito um trabalho incrível aqui no nosso país, um trabalho de educação em glaucoma, um trabalho que se iniciou alguns anos atrás, ele vai poder explicar aqui para nós. E eu tenho uma honra de ele poder ter aceito o meu convite e nós estarmos aqui hoje, completando o 30º episódio do nosso quadro de quinta-feira à noite, que é o Explica Doutor. Doutor Nassis Rocha, meu amigo, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo aqui. Para mim é uma honra aqui participar da sua live. Eu sei que você tem uma live bem participativa. Estava vendo aqui o número de seguidores que tem no seu canal, no canal da sua clínica, é realmente bem expressivo. E para mim é uma satisfação, uma honra aqui participar desse bate-papo. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre glaucoma. E eu vou chamar a atenção, Álvaro, para que as pessoas fiquem atentas a isso. Daí, se elas puderem mandar e chamar as outras pessoas, convidarem para nossa live aqui. O glaucoma é uma doença que afeta 1 milhão, ultrapassou a marca de 1 milhão de brasileiros. E você tem 2,5 milhões de pessoas com um novo diagnóstico a cada ano no mundo. Já ultrapassa 60 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, é uma responsabilidade grande que a gente tem em fazer essa comunicação aqui. Eu me preocupei muito em ler as diretrizes do Conselho Federal, inclusive faço aqui a minha declaração seguindo o Manual de Publicidade Médica do Conselho Federal de Medicina e declaro que não tenho nenhum patrocínio de nenhuma empresa que produz o colírio ou que produz o laser. O que nós iremos falar aqui nessa live é fruto da nossa vivência aí de 23 anos da oftalmologia, lidando com pacientes com glaucoma. E muitos desses pacientes foram tratados com laser, muitos foram acompanhados seguindo com prescrição de colírios, muitos foram operados de combinação de Facotrex, cirurgia de catarata com cirurgia de glaucoma. E, enfim, eu estou aqui à disposição, Álvaro, e uma informação complementar, seguindo essa diretriz do Conselho Federal, é que nós, deixando claro aqui que em nenhum momento aqui vai ser feito algum tipo de prescrição em massa. Isso nós não podemos fazer, nós temos que ser éticos e vamos passar orientações gerais. E para cada indivíduo que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir seguramente depois, é importante que você faça o seu acompanhamento com o seu médico oftalmologista. Nassis, com uma introdução dessa, pessoal, a gente fica até assim, meu Deus, tanta formalidade, com tanto carinho, com tanto preparo, que o doutor Nassis Rocha está aqui, pessoal. O doutor Nassis é uma pessoa maravilhosa, tive o prazer de conhecer agora há pouco tempo, assim, pessoalmente, mas já acompanhava o trabalho dele aí pelo YouTube, pelas redes sociais e pelos pacientes também, que ele tanto impacta e tanto transforma. E inicialmente, eu queria saber, doutor Nassis, assim, você, quem é doutor Nassis Rocha? Se apresente assim agora a sua parte profissional. Você é muito mais do que a parte profissional, mas assim, a área que você atua, como você transforma as pessoas. Quem é doutor Nassis Rocha? Se apresente aqui para a nossa população do Maranhão, que é 90% desse público, mas também para todo o Brasil que está assistindo agora e que depois ainda vai assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai alcançar o mundo certamente. É interessante, Álvaro. Eu não preparei, obviamente, essa pergunta. Eu vou deixar o coração aqui falar. Bom, isso é bom. Doutor Nassis, quando você me perguntava, eu estava me lembrando aqui da minha infância. É uma pessoa que sonha, uma pessoa que é apaixonada por tecnologia. E desde criança eu sempre fui atraído por tecnologia, por computador. Eu imaginava tentar fazer programação por mim mesmo. E desde criança sou autodidata, sempre procurei entender adiante ali do que estava sendo explicado e ensinado na escola. E quando a gente passou essa época toda de formação, faculdade e tudo mais, a gente teve um grande dilema. Então, a gente fazia medicina, fazia informática, fazia odontologia, não sei, tive a felicidade de passar em tudo. E tive a oportunidade, acho que o universo trouxe, Deus trouxe isso para mim, de cursar medicina e de cursar informática. E houve um tempo ali que era em paralelo. Então, eu pude experimentar a informática, a faculdade de informática, fui da turma
pioneira da informática da Universidade Católica do Salvador. E enquanto estava naquela época de greve, estava bastante atrasada a Universidade Federal da Bahia, e tive essa oportunidade. Eu me sinto honrado, participo até hoje lá do grupo do pessoal da faculdade. E quando a gente encontrou a oftalmologia, se fechou um ciclo, ou talvez tenha se aberto um ciclo, né? E quando nós encontramos, Álvaro, a tomografia de coerência óptica, e nós começamos a enxergar coisas ali que nós não enxergávamos, principalmente quando você faz aquele exame para determinar o paciente, esse paciente ele tem um ângulo aberto, ele tem um ângulo fechado, e de repente nós encontramos uma tecnologia que enxerga no escuro, e a gente, ser humano, a gente não tem essa capacidade, pelo menos não ainda. Isso aí abriu minha mente, e eu sou aberto a novos conhecimentos, novas tecnologias, e nós utilizamos a tecnologia da tomografia de coerência óptica, que é baseada em laser, já já tem alguns anos, já tem muitos anos. E também a tecnologia de laser para o tratamento de glaucoma de ângulo aberto. Nós fomos provavelmente pioneiros aqui no Norte e Nordeste, iniciando o uso do laser em 2014. Perfeito, Nassi. Esse é o Dr. Nassi, pessoal. Uma pessoa que é aberto, como ele mesmo disse, a novos conhecimentos, como eu também falei hoje no podcast que eu fiz hoje, 1h da tarde, com o nosso amigo Marcos Pantoja aqui, e falando exatamente sobre isso, que a pessoa ser aberta, ser curiosa, ser aberta a aprender, a conhecimento, é algo muito importante, é algo que transforma a vida, a nossa, e transforma também de outras pessoas. Então, o Dr. Nassi tem dedicado sua vida à questão do glaucoma. E nós estamos, pessoal, no mês do glaucoma, que é o mês do Maio Verde, que nós temos o dia 26, o Dia Internacional de Combate ao Glaucoma, e esse mês agora, a nossa rede de clínicas Olhar Saúde, ela destinou exatamente uma força-tarefa profissional e de todo o empenho dos colaboradores, de toda a equipe médica, de toda a equipe dos pacientes também, de a gente bater nisso, de a gente chamar a atenção para que as pessoas não mais fiquem cegas, não mais percam a visão pelo glaucoma. E é assim que eu inicio hoje, com uma live hoje mais filosófica, algo que eu gosto muito de pensar e sempre responder com essa profundidade de pensamento. Dr. Nassi Rocha, no seu ponto de vista, pela sua experiência, talvez seja você a pessoa mais capacitada para falar sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. Por que as pessoas ainda perdem a visão pelo glaucoma? No seu ponto de vista. Álvaro, inclusive aqui chamando as pessoas aqui para ficarem conosco até o final. No final, eu vou fornecer 2 dicas práticas para quem não tem glaucoma, que pode ajudar na prevenção, e mais uma dica importantíssima para quem tem glaucoma e que quer ter um melhor controle, que é evitar aquela progressão da doença. Eu, inicialmente, Álvaro, quero fazer uma reverência aqui ao meu mentor nessa parte de glaucoma, que foi o professor Roberto Alexandre Fonseca, foi meu preceptor principal. É claro que existiram outras pessoas muito competentes e tenho maior gratidão por essas pessoas, mas o professor Roberto Fonseca, ele veio da Unicamp, fez a sua tese de doutorado em glaucoma e fez um período nos Estados Unidos. E quando ele chegou aqui, eu era foi o seu primeiro R3. Naquela época, a oftalmologia eram 2 anos e 1 ano opcional. Esse ano opcional, basicamente, a gente fez seguindo ali o professor Roberto. Então, feita essa introdução, eu selecionei, Álvaro, 3 tópicos aqui que eu acho que são fundamentais para a gente entender por que pessoas em 2022 ainda ficam cegas de glaucoma. Né? A gente é de uma época que as pessoas ficavam cegas de glaucoma porque não tinham informação. Eu tive a oportunidade de dar uma lida no artigo de 1998, ainda hoje, professor Newton Cara José, e naquela época o estudo que eles fizeram lá na Unicamp de informação para saber como é que as pessoas, se elas entendiam que era glaucoma, e mais de 80% das pessoas não sabiam o que era essa doença. Hoje, com as redes sociais, a gente tem uma informação muito mais acessível. Você tem seu canal, a gente tem um canal aqui, então outros médicos têm. Eu acho que quanto mais médicos participarem e fornecerem essas informações para o público em geral, a gente vai ajudar essas pessoas a prevenirem a cegueira. Essa é a nossa missão, Álvaro. Então, o ponto número 1
eu entendo ser a longevidade. O glaucoma é uma doença que, quando a gente parte ali dos 40 anos de idade, a gente tem ali um pouco mais de 2% da população brasileira que tem a doença. E esse percentual vai aumentando de acordo com a progressão da idade dessa pessoa. E a gente lembra que, como regra geral, a gente cria 1 ano a mais de vida a cada 10 anos vividos, Álvaro. Então, daqui a 20 anos, a nossa expectativa de vida, que hoje está em torno aqui no Brasil de 75, ela vai ser de 77 anos. E assim vai crescendo, mesmo com pandemia. A gente está aumentando a expectativa de vida. Você chega com 70 anos de idade, você tem quase triplicado esse índice, vai de 2 para em torno de 5 a 6% das pessoas. E estudo do professor Sakata, que ele fez lá no Paraná, mostra que com 80 anos de idade nós temos aí cerca de 10% da população. Eu, particularmente, Álvaro, quero chegar aos 120. Então, a gente tem que pensar em estratégias para pessoas que querem ser longevas, elas ficarem ainda enxergando. Esse é um aspecto que eu acho que é o número 1. E no país, aqui no Brasil, a gente tem um marco importante publicado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, numa publicação chamada Condições de Saúde Ocular do Brasil, 2019, é uma projeção bem interessante que em 2031 a população idosa ela vai ultrapassar, finalmente, coisa que já aconteceu na Europa, ela vai ultrapassar a população de crianças somadas aos adolescentes. Então, a gente está tendo um envelhecimento da população cada vez maior. Um segundo aspecto é a questão da dificuldade ainda do diagnóstico e do tratamento. Tanto de a pessoa chegar num serviço de saúde, isso a gente vê no interior da Bahia, a gente vê certamente no interior do Maranhão. Recentemente tive a oportunidade de atender um paciente do interior do seu estado, Álvaro. Eu falei até com você, pedir sua ajuda para ver o que a gente poderia fazer por ele ali. E as pessoas têm realmente uma dificuldade, principalmente aquelas pessoas que estão no interior do Brasil. Imagino como deve ser o desafio daquela pessoa que está lá no interior da Amazônia, por exemplo. Então, esse é um segundo aspecto, tanto do acesso ao diagnóstico, ao serviço médico, né? O nosso serviço ele é muito nobre. A gente, como oftalmologista, tem essa missão importante de preservar a visão das pessoas. E o acesso ao tratamento. Aí eu chamo a atenção, Álvaro, para um terceiro ponto, que é o subdiagnóstico de glaucoma. Eu entendo que a gente deve falar cada vez mais disso, porque o glaucoma é tido como uma doença assintomática. Eu vi uma publicação que você fez muito bem feita, chamando a atenção para isso, e, de fato, essa é a regra. A gente tem que lembrar, além disso, de que 1 em cada 4 pessoas ela tem o glaucoma de ângulo fechado. E é essa pessoa que, usualmente, ela pode ter o sintoma. E como é que é esse sintoma? Às vezes é uma dor de cabeça, às vezes ela vai dormir, está bem, acorda no meio da noite ali achando que bebeu e está de ressaca e ela não tomou uma gota de álcool. E é estranho para ela pode ter náuseas e tudo mais. É o que a gente chama de crise subaguda, né? Acontece a elevação, vai e volta, vai e volta. Então, essas pessoas, muitas delas estão com outros diagnósticos, Álvaro. Muitas delas estão procurando um neurologista. Eu me lembro uma vez, eu estava dando uma entrevista na Rádio Excelsior, e uma pessoa ligou e falou que depois de eu falar isso, ele ligou e eu não divulgo, seguindo também essa orientação ética, o contato. E essa pessoa ligou e de fato ela me encontrou, ela teve o diagnóstico clínico de um AVC, ela tinha uma dor de cabeça muito grande, estava 10 dias sentindo uma dor de cabeça, ela não tinha o olho vermelho. E isso não chamou a atenção de nenhum dos médicos da emergência para isso. E ela fez a tomografia, ressonância, nada de encontrar. E nós tivemos a oportunidade de atender essa paciente. O que esse paciente se apresentava era com a crise de glaucoma, pressão altíssima, mas curiosamente sem o olho vermelho. Então, uma das questões que nós temos que reconhecer é que nós precisamos, de fato, ter uma atenção grande, sempre que possível, fazer a gonioscopia no paciente que é suspeito de glaucoma ou que tem o diagnóstico de glaucoma. Sem dúvida, é um exame muito importante, mas que a gente tem que reconhecer que foi criado antes de 1900 a tecnologia, e nós estamos em 2022. Nós temos a tomografia de coerência óptica que enxerga no escuro.
E quando a gente vai para o quarto dormir, a pupila se dilata e tudo pode mudar ali na área do ângulo, do seio camerular. E eu entendo que nós podemos, acredito que vai acontecer isso no futuro, a indicação de usar, nós já fazemos isso hoje, viu, Álvaro? Que é fazer a investigação sempre que o paciente é suspeito de glaucoma, fazer uma imagem do ângulo do seio camerular desse paciente na sala completamente escura, porque o laser tem essa capacidade de fazer leitura. E para finalizar essa questão do por que as pessoas ainda ficam cegas por glaucoma, eu levanto uma questão aqui que eu entendo que nossos pesquisadores que estão na universidade poderiam nos ajudar bastante, porque é alguma coisa, algum fator relacionado à pandemia. Certamente muitas pessoas tiveram dificuldade de utilizar seus colírios, certamente muitas pessoas tiveram dificuldade de ir para o serviço médico, mas a gente precisa aprofundar nesse tema para identificar qual é a interação entre aquela pessoa que se recuperou do vírus ou que teve a sua vacina com o glaucoma. É possível que haja algo aí que nós desconhecemos. Então, eu entendo esse último fator como um fator a ser pesquisado. É uma doença nova na humanidade, é uma condição nova e nós temos que investigar. Nós temos que unir nossas forças, as pessoas que estão na universidade, nós que estamos no dia a dia atendendo as pessoas, trocar informações, porque isso é muito valioso pelo bem principal do nosso paciente, que é a sua visão. Pessoal, assim, quando já começaram a perceber o nível da discussão com o Dr. Nass. Uma pergunta que eu fiz, que poderia ter tido uma resposta superficial, mas a resposta foi profunda, sistemática, com uma concatenação de pensamento muito perfeita. Então, Dr. Nass, eu perguntei por que as pessoas ficam cegas pelo glaucoma. Longevidade, vive mais, tem mais doença, tem maior chance de perder mais. No passado, morria cedo. Ao morrer cedo, você não dá nem a chance de ter a doença. Consequentemente, não tem a doença. Ok. Dificuldade no tratamento, que eu percebo muito isso também. É uma questão que você identifica, a pessoa não sabe que tem um problema. E quando vai descobrir, já está tarde, já perdeu a visão. Ok. Subdiagnóstico, que você falou. Dificuldade no tratamento, de adesão ao tratamento. De repente não usa os medicamentos, não faz o laser, não trata da maneira correta. E esse fator relacionado à pandemia. Eu percebi isso. Eu não só na parte de glaucoma, mas também na parte de diabetes, que é hoje 99% do meu foco de tratamento, de atendimento em toda a rede nossa de clínicas Olhar Saúde. Então eu percebi, inclusive o médico que eu operei, o médico fez um glaucoma neovascular, médico que eu operei, ele, claro, teve Covid, piorou muito, evoluiu com retinopatia diabética proliferativa, que é um vazamento, um avanço no diabetes no fundo do olho, e evoluiu com catarata total, glaucoma focomórfico e neovascular. Ou seja, tudo isso após 15 dias de Covid. Foi a pulsoterapia com corticoide? Foi o excesso de corticoide que ele usou que fez isso? Foi a própria inflamação da doença que causou isso? A gente sabe que foi um caso gravíssimo, que fez cirurgia de retina, que fez cirurgia de glaucoma e que ficou um caso muito grave na vida desse médico. Então, por isso que o Dr. Nass está aprofundando na parte da pandemia. Existe muita coisa que precisa ser explicada. E a gente precisa estar atento a isso. Perfeito, eu estou na Universidade Federal do Maranhão, sou professor, tenho linha de pesquisa sobre isso com meus alunos, tenho alunos de monografia, né? Então, assim, a gente tem se envolvido com isso, mas, claro, precisa ser muito mais. Precisa haver o envolvimento em massa. E é por isso que, nesse momento aqui de uma live como essa, que você vai poder depois ouvir e, de repente, se interessar por isso. E a gente está aqui com os canais e as portas abertas para você que quer se aprofundar, estudar um pouco mais sobre isso, para avançar sobre esse tema. Tá bom? Doutor Nass, eu vou só acrescentar um ponto aqui, nessa questão das pessoas perderem a visão pelo glaucoma. Eu percebo muito as pessoas ainda subestimarem a capacidade do glaucoma. Às vezes sabe que tem a doença, mas por falta de clareza, de conhecimento, não saber ainda a gravidade que pode dar que pode causar o não tratamento do glaucoma, acabam negligenciando, acabam não usando as medicações, acabam não fazendo o tratamento, porque não sentem nada. Então, assim, qual é a sua percepção em relação a isso? Por ser uma doença silenciosa, que a pessoa não percebe que tem uma evolução naquele momento, um microganho, não existe aquilo. Como é que você percebe? Você enfrenta isso também? Sem dúvida, Álvaro. O grande talvez,
o grande diferencial do glaucoma é que na evolução da doença, vamos colocar agora como regra o glaucoma assintomático, a perda visual ela é periférica, ela vai perdendo ali de fora para dentro. E, de fato, ela vai se queixar quando o campo de visão afetado for o central. Então, é nesse momento que ela vai ter o sintoma visual, a visão turva, ela vai perceber que tem apagões, é aquela pessoa que às vezes dirige o carro, bateu o carro, há umas 3 semanas atendi um paciente motorista de ambulância que ele teve algo semelhante, assim, e que a pessoa só percebe no momento em que a situação está mais grave. Então, existe essa questão que é bem peculiar da doença. E muitas vezes isso acontece, Álvaro, nos 2 olhos, né? E uma outra questão que nós temos que colocar também é aquela pessoa que utiliza medicamentos hoje em dia, né, principalmente depois de tudo que nós tivemos nos 2 últimos anos, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas usando antidepressivos tricíclicos, e esses remédios, eles provocam uma dilatação da pupila, alguns desses remédios. Então, na pessoa que tem a predisposição a ter, por exemplo, um glaucoma de ângulo fechado, à noite ela pode ter uma elevação de pressão. Eu não sei se você tem já teve essa curiosidade, Álvaro, eu comecei a fazer isso há algum tempo, que é medir a pressão com o paciente dilatado. E às vezes a gente tem uma surpresa que você às vezes nem espera. Esse paciente tem um ângulo aberto aqui, a gente dilata, mede a pressão e a pressão sobe ali, às vezes 7 pontos, 10 pontos. E passei a fazer isso numa rotina cada vez mais frequente. Então é isso, Álvaro. Eu entendo que a peculiaridade do glaucoma de perder esse campo periférico inicialmente, são raras as pessoas que perdem inicialmente o campo central, leva a essa peculiaridade, e a pessoa ali, ela acha que não tem problema nenhum ela deixar de usar o seu tratamento, de usar o seu colírio, ou às vezes fez o laser e deixa de fazer o acompanhamento porque não sente nada mais. E é importante, a gente tem que frisar para as pessoas que estão nos assistindo que o acompanhamento médico ele é fundamental para a gente poder encontrar aquele paciente que está, embora esteja fazendo o seu tratamento corretamente, mas que ele ainda está progredindo. E essa pessoa que progride é que pode chegar à cegueira. Maravilha, Dona Narcis. Vamos falar ainda depois sobre alguns exames que a gente avalia sobre a pressão, mas vamos seguir aqui porque ainda tem muita coisa boa para você que está aqui agora. Então compartilha aqui, ó, aperta, manda para 10 pessoas agora, pessoal, que você pode estar aí literalmente salvando a visão dessas pessoas, levando a ela a parte mais importante que existe no tratamento de qualquer doença, que é o conhecimento, que é a educação sobre aquele problema. Então assim, ó, manda agora, porque a pessoa pode assistir agora ao vivo e fazer sua pergunta, tirar aquela dúvida que pode estar aí, impedindo ela de realizar um excelente tratamento para o cuidado com seus olhos. Tá bom? Doutor Narcis, vamos lá. Então, o que torna a pessoa mais suscetível? Então, assim, seguindo aqui adiante, quem são aquelas pessoas mais suscetíveis a ter um dano por glaucoma, a perder a visão pelo glaucoma? Quem é esse grupo populacional? Quem é a pessoa que deve ter um cuidado redobrado em relação a essa doença chamada glaucoma? Perfeito, Álvaro. Aí eu gosto particularmente muito de dados estatísticos, Álvaro, para a gente poder ficar atento a certas situações. Então, primeiro, a história familiar, né? Sem dúvida. História familiar, aquela pessoa que tem um familiar de primeiro grau com glaucoma, ela tem 8 vezes mais chance de desenvolver a doença do que quem não tem um familiar, isso para a mesma idade. Segundo ponto, a pessoa que tem a pele negra. Então, a pessoa que tem a pele negra, não está muito bem esclarecido exatamente o motivo. Podem ter fatores genéticos, mas podem ter outros fatores também, e um fator que vem emergindo, ainda não com um nível mais elevado de evidência científica, mas com os níveis mais baixos já sendo ultrapassados. Justamente a pessoa de pele negra ela tem dificuldade de formar a vitamina D. A gente, quando se expõe ao sol, a gente tem a formação, que é natural, isso não custa absolutamente nada, a formação da vitamina D. E em nossos olhos, nós temos receptores de vitamina D, tanto na área que produz o líquido da pressão, quanto na área que drena a pressão. Então, ela faz parte, indiretamente ou até diretamente, da regulação também da pressão intraocular.
Então, nós aguardamos aí com ansiedade o nível de evidência 1, porque já chegou no nível de evidência 2, de 5 para 1. Então, esse nível ele vai crescendo. Ô, Nácio, Então, ô, Nácio, quando a gente chegar lá, vai ser ô, bem interessante. Diga. ô, Nácio, só desculpa te interromper. Só para poder as pessoas que estão aqui assistindo entender o que é nível de evidência 5, o que é nível de evidência 1, para a pessoa poder ter clareza aqui, entender. Nada melhor do que Fica... você aqui para explicar para a gente, Álvaro. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, pessoal. Nível de evidência 5, opinião do especialista. Uma opinião, uma minha, Dr. Onassis, por exemplo. Nível de evidência 1, um ensaio clínico, um estudo controlado, bem monitorado, que você prova aquilo que você está dizendo. Um nível de evidência 2, um estudo de coorte, um acompanhamento que é feito, mas sem um controle tão adequado assim. Então, assim, a vitamina D, como o Dr. Onassis está falando, ele consegue sim até nível de evidência 2. Então, assim, existem provas já, existem conclusões na literatura que mostram que a vitamina D é útil, sim, e é importante. E pouca gente dosa a vitamina D. Vale a pena salientar isso. Doutor Onassis, pode continuar. Perfeito, Álvaro. Obrigado. Essa explanação aí realmente é bem importante, porque facilmente a gente confunde e acha que é o contrário. 5 seria o maior. Mas, enfim, vamos pegar o afrodescendente. Então, você tem aquela pessoa de pele negra que tem, de fato, isso daí é uma realidade, ela forma menos vitamina D. Talvez, por esse motivo, essa mesma pessoa ela tem também um pouco mais de hipertensão arterial, também mais diabetes. E por aí nós seguimos com diversas doenças crônicas. Mas é apenas uma hipótese aqui que entendo válido as pessoas terem consciência dessa menor formação da vitamina D para pessoas de pele negra. E aí você tem o afrodescendente que não necessariamente ele tem a pele preta, né? Eu sou afrodescendente, minha bisavó, parte de mãe, era preta mesmo. A gente fez até uma publicação lá daquela cor ali, daquela cor. E tem uma outra publicação, uma pessoa de pele mais preta ainda. E nós precisamos pensar nessa possibilidade também e monitorar esse dado a mais de uma doença, Álvaro, que é multifatorial. A gente tem que lembrar, é multifatorial, tem vários fatores. O principal fator para desencadear ou desenvolver essa doença é, sem dúvida nenhuma, o mais estudado, que já tem maior nível de evidência, é a pressão intraocular. Uma pressão intraocular normal ela é até 21 milímetros de mercúrio. E uma pressão alta é acima desse nível. E as pressões perigosas, aquelas nas quais, por exemplo, no modelo inglês, existe a obrigatoriedade de tratamento, é de 25 para cima. Essas pressões realmente são muito perigosas para a progressão da lesão do dano glaucomatoso e elas merecem uma atenção realmente especial. E por último, nessa questão de quem é mais suscetível, a gente tem que lembrar dos asiáticos. Nós temos aqui no Brasil uma comunidade asiática, né, e descendente dos asiáticos, geralmente de cor de pele amarela, de que essas pessoas elas estão mais predispostas ao glaucoma de ângulo fechado. E justamente é esse glaucoma que é mais agressivo. Então, se você se é afrodescendente, você pode ter mais o glaucoma de ângulo aberto, e se você tem a pele amarela, o olho repuxado asiático, você tem uma maior chance de desenvolver o glaucoma de ângulo fechado. Léo, Onassis, tudo bem, doutor Onassis, maravilha, perfeito. Agora tem um dado que existe na literatura e que a gente percebe também isso ao longo da nossa vida de atendimento médico, oftalmológico, pessoas com glaucoma, que é a questão da miopia. Está escrito miopia, fator de risco para glaucoma. Perfeito. E aí, doutor Onassis, qual é a sua opinião em relação a esse fator, que é a miopia em relação ao glaucoma, como fator de risco para essa doença? Álvaro, a miopia está muito bem descrita como um fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma, assim como a diabetes também, o que você mais faz em 99% das pessoas que você atende. Então, as pessoas que têm a diabetes, as pessoas que têm a miopia, chama atenção também para uma coisa que é pouco falada, deixa aqui numa pesquinha que eu tenho que lembrar disso daí, que é a pessoa que tem hipertensão arterial sistêmica e a pessoa que tem hipotensão sistêmica, Álvaro, que é justamente aquela pessoa que é um diagnóstico praticamente de exceção, a pessoa que tem um glaucoma
de pressão normal. Ele tem tudo do glaucoma, só não tem a pressão alta. Mas o fato é, como a pressão arterial é baixa, a pressão de perfusão, a pressão daquele sangue para entrar no olho, como já é mais baixa, mesmo com a pressão ocular normal, ele tem dificuldade de irrigar. Então, o fator vascular ele é importante. O que, na minha leitura, também é o mesmo mecanismo da diabetes. Porque diabéticos têm mais glaucoma. E hoje está muito bem estabelecido esse fator de risco, a diabetes. Inclusive, especialmente para aquele caso que você falou, pessoas diabéticas elas têm um risco ainda maior, é quase que uma condição necessária para que ela desenvolva o chamado glaucoma neovascular. Muitas pessoas que desenvolvem o glaucoma neovascular, que é um glaucoma gravíssimo, secundário, elas têm a diabetes, ela tem a retinopatia diabética. Mas em relação ao que você perguntou especificamente, a miopia ainda não está explicado. Eu desconheço essa explicação. Existe apenas a questão da correlação. E correlação não quer dizer relação de causa e efeito. É importante que as pessoas também tenham essa compreensão. Porém, existe. Né? Se você tem, por exemplo, 6, 7 graus de miopia, a sua chance de você ter o glaucoma é maior do que uma pessoa que tem 1 grau de miopia. Perfeito, meu amigo. Maravilha, Nassi. Então, ficou claro agora para vocês em relação à questão do glaucoma. E aí, nós temos esses fatores de risco. Temos as pessoas que são realmente mais suscetíveis. É diferente de fatores de risco, tá? E agora vamos falar um pouco mais, Nassi, sobre os fatores de risco. Ou seja, o que a pessoa faz, ou o que ela come, ou o que ela bebe, ou o que ela se expõe, e que pode levar ela a ter um risco aumentado, ou seja, um risco, nós estamos falando de risco, de adquirir, de apresentar um glaucoma, ou até de fator de proteção. De repente, podemos falar de fatores de risco e fatores de proteção do glaucoma. Fale mais sobre isso para a gente poder entender e para que a população, não só do Maranhão, aqui do nosso estado querido, mas também de todo o Brasil, da Bahia, nossa querida Bahia, que é seu estado que você é tão apaixonado, e também todo o Brasil. Explique mais sobre isso. Fatores de risco e proteção do glaucoma. Você me fez adiantar uma das dicas, viu, Álvaro? Uma daquelas 2 ou 3 dicas do final. Primeiro, em relação a essa questão da alimentação. A gente sabe que a questão nutricional ela está muito relacionada à carência de vitaminas e minerais, muito relacionada ao desenvolvimento de doenças crônicas. E o que tem mais alto nível de evidência em relação à questão do glaucoma é justamente a deficiência de vitamina B3. A vitamina B3 ela é importante no funcionamento das células da retina, que compõem o nervo óptico, e da mitocôndria, que é a nossa moeda energética, onde produz a usina de força das células. Então, é demonstrado que pessoas que têm glaucoma usualmente têm a deficiência da vitamina B3. E as fontes de vitamina B3, a pessoa que, por exemplo, não come as verduras, né, os vegetais de coloração que vão desde o amarelo até o verde, passando ali pelo laranja, que são antioxidantes, elas têm talvez aí uma tendência maior a ter o glaucoma pela deficiência das vitaminas, principalmente a vitamina B3, no caso. Então, esse seria um fator importante. Ainda hoje, Álvaro, eu atendi um senhor, hoje ou ontem, eu atendi um senhor, ele veio com a irmã, do interior da Bahia também, para se consultar. Ele teve um trauma no olho, cego de um olho, o outro olho, um glaucoma bem avançado, e aí conversando com ele, como é que é a sua dieta? O que o senhor come? E aí ele falou que descreveu as coisas e ele simplesmente não come vegetais. E será que não é esse o fator, né, um dos fatores principais, um desses vários fatores, né, por ser multifatorial a doença glaucoma? Nesse caso, pode ter sido um dos principais fatores, devido à pressão que ele tinha, que era normal. Eu acredito que esse é um fator extremamente importante. O outro fator, você perguntou em relação à bebida, foi isso? Se tem alguma coisa em relação à bebida? Sim. Fatores de risco, que aumentam a chance de ter a doença, e fatores de proteção, que são, no caso, que podem levar a uma redução do risco. Ok. Bom, em relação à bebida, eu prefiro falar em relação à questão de proteção.
foi já demonstrado que o vinho tinto seco ele contém antioxidantes e que o resveratrol ele pode ter uma ação antioxidante que pode ser benéfica. Isso também não tem alto grau de evidência científica, mas a pessoa que consome, obviamente, moderadamente o vinho tinto seco, né, aquele que não é doce, o vinho que é realmente melhor, ela teoricamente teria uma certa proteção extra, Álvaro. Mas você, naturalmente, tem algo em mente para você falar em relação a essa questão do que ela consome que pode aumentar aí o risco. Pode ficar à vontade. Posso falar? Pode, claro, por favor. Não, assim, o que a pessoa consome que pode aumentar o risco não é o corticoide, né? Assim, o corticoide, por qualquer via que a pessoa ingira, ou seja, que faz qualquer tipo de uso, qualquer medicamento termina em ona, que são os corticoides, seja por uma Perfeito. pomada dermatológica, seja por um colírio para um tratamento de uma vermelhidão nos olhos, como um pterígio, uma alergia, seja um spray nasal para tratamento de uma asma ou de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, a pessoa que fumou durante muito tempo. Ou então, por exemplo, o uso de corticoide para quem sente muitas dores musculares. Esses corticoides eles são absorvidos, eles circulam na corrente sanguínea e vão atuar lá no nível dos olhos, alterando o mecanismo de drenagem do líquido, fazendo com que essas miociclinas e fazendo com que aumente a pressão de dentro dos olhos. Essa é a ideia, essa é a fisiopatologia que o corticoide pode causar, tá? Tanto glaucoma quanto também catarata. Esse é um fator de risco muito importante e que a gente ainda verifica. Ainda pessoas comprando colírio na farmácia, pessoas que eram para usar um colírio por 15 dias e acabam perpetuando o uso desse colírio por mais tempo, fazendo com que se exponha a essa doença. Então, essa questão do fator de risco que eu percebo. Tem mais alguma coisa, meu amigo Anácio? Perfeito e muito bem lembrado, Álvaro. Eu trago aqui coisas que são da minha prática do dia a dia e isso tem se tornado cada vez mais raro, felizmente. Felizmente, a nossa prática do dia a dia, não me recordo aqui do último paciente com glaucoma, chamado de cortisônico, né? Que eu atendi. Mas, de fato, aquela pessoa que abusa do corticoide, ela pode ter esses efeitos. E o curioso em relação à catarata é que é aquela catarata subcapsular, aquela catarata que ela baixa mais a visão de perto. A pessoa que tem tudo isso que o Álvaro falou aí, ela às vezes tem a queixa, minha visão baixou para perto, eu ainda tenho 30 anos de idade, por exemplo, isso é a partir dos 40. E a manifestação é justamente essa, juntamente com a elevação da pressão intraocular. Muito obrigado pelo complemento da informação, Álvaro. Perfeito, Nassi. Então, assim, vamos dar continuidade aqui, pessoal, só para a gente poder entender. De repente, também um outro fator de risco, Nassi, que a pessoa pode ter traumas nos olhos, de repente, né? O trauma pode gerar algum tipo... Eu já peguei vários casos, inclusive, pessoas que têm traumas, pode gerar uma recessão de um ângulo, pode gerar uma alteração na drenagem do líquido dentro dos olhos. Então, tudo que modifique um pouco a anatomia ocular, ela realmente pode gerar uma dificuldade. Doutor Nassi, me corrija aí se for necessário, fique à vontade. Você sabe que a gente é muito tranquilo. Qualquer desbalanço entre a produção do líquido do olho e a drenagem do líquido do olho vai gerar o quê? Um excesso de pressão. E esse excesso de pressão pode gerar uma compressão do nervo óptico e, consequentemente, gerar o glaucoma. Doutor Nassi, Perfeito. Uma Perfeito, pergunta que muito, eu vou fugir um pouco aqui do tema, mas eu vou ter que perguntar. Vamos lá. Eu tenho que expor. O que significa a palavra glaucoma? Muita gente pergunta, catarata é uma névoa, ok? Cataratas do Iguaçu, cataratas é uma névoa, é nevoado. Agora, glaucoma. Eu tenho essa percepção, mas eu quero que você explique isso para as pessoas entenderem. O que é glaucoma? Glaucoma. O que é isso? Álvaro, eu deixo contigo. Você já fez a pesquisa aí. Tranquilo, pode ficar à vontade. Tranquilo. Pessoal, olho azul, né? Glauco é azul. Eu já falei isso com o Nassi. Glauco é azul, pessoal. Azul. Oma, olho, né? Oma do grego, do romano, tudo mais. Então é olho azul. Porque as pessoas no passado pesquisavam crianças e perceberam que elas nasciam com o olho meio azulado, o glaucoma congênito. E aí o olho azul nasceu com glaucoma com olho azul. E aí veio o nome glaucoma. Que hoje em dia nem é assim. Nem olho azul é fator de risco para glaucoma, não tem muito sentido. Então, assim, é algo assim que ficou na história, mas só para matar a curiosidade sobre a origem etimológica da doença. Tá bom? Desse nome E Álvaro, okay? Essa parte de curiosidades ela é bem interessante, já que você falou uma curiosidade, eu vou lançar outra curiosidade fora de script aqui,
Você sabia que o primeiro remédio para tratar o glaucoma, ele saiu daqui do Brasil, ele veio do jacarandá. Sabe que colírio é esse? Sei. Inclusive tem uma fazenda aqui no Maranhão, até tá vendo, é uma fazenda que tem a maior plantação de jacarandá, talvez, do país. Olha só, no Maranhão, aqui uma fazenda, aqui no interior do estado, que é a pilocarpina, né? Que produz a pilocarpina, né? Perfeito. Exatamente. O médico brasileiro, ele Maranhão. veio do conhecimento popular, é aquele médico que ele sabe ouvir, né, o seu paciente, tinha acesso lá à Europa, levou o jacarandá para a Europa e lá eles isolaram o princípio ativo, que é a pilocarpina, que é um colírio que a gente utiliza até hoje, né, Álvaro? Principalmente no preparo para o paciente fazer o laser, às vezes um dia antes, às vezes na hora ali, uma hora antes, começa a pingar várias vezes, e que tem o seu valor ainda, principalmente naquele paciente que tem o risco de fechar o ângulo. Então, é uma curiosidade que eu acho que vale a pena citar, principalmente porque foi um brasileiro que fez isso. É isso aí, pessoal. E sempre valorizar o Brasil, as nossas riquezas, tudo que nós temos aqui, tá bom? Doutor Nassi, e aí? Vamos lá agora evoluir para uma parte importante aqui do glaucoma, que é a questão do impacto e a questão do custo do tratamento. Então, assim, talvez isso também, eu tenho absoluta certeza que isso impacta muito na vida das pessoas com glaucoma. Muitas pessoas sabem que têm a doença, precisam do tratamento, mas às vezes não têm a condição financeira de arcar com os custos do tratamento. Isso é uma realidade que eu percebo aqui no meu dia a dia. Nós temos 5 unidades clínicas, onde nós atendemos várias pessoas de várias classes sociais, e isso é algo constante no nosso dia a dia. A gente percebe isso e a gente tem até traçado estratégias no sentido de vencer esses obstáculos, de facilitar de alguma forma o acesso para as pessoas, para que elas não precisem passar por esse custo tão alto que existe no tratamento, já que é uma doença crônica. Então, qual é o seu ponto de vista em relação ao custo hoje de um tratamento de glaucoma no país? Excelente, Álvaro. Eu acho que isso você tocou no ponto principal, talvez, aqui da nossa conversa de hoje, que é essa questão da chamada custo-efetividade dos tratamentos. A gente, desde quando saiu da residência médica, a gente procurou entender melhor, e como a gente já tinha aquele olhar para estatística, talvez vindo lá da informática, olhar para números, a gente olhou para os números da população, cobertura de plano de saúde na população brasileira na época. Então, você tinha ali mais de 80% da população sem plano de saúde. Então, para que eu segui aquele pensamento corrente de vamos abrir um serviço que possa atender pacientes que têm plano de saúde, já que mais de 80% da população não tem plano de saúde. E a minha origem, né? É minha origem. Eu tenho que olhar para a minha história familiar, honrar os meus ancestrais e entender como é que isso funciona, qual é a minha missão de vida. E aí nós montamos um serviço custo-efetivo. Ele é independente de SUS, ele é independente de plano de saúde, e ele é voltado para a população que quer uma qualidade de atendimento, que merece uma qualidade de atendimento, que merece ser ouvida, e é isso que nós fazemos. Então, nós iniciamos lá em 2004 com a Clínica Popular no centro da cidade, e essa questão do glaucoma, inclusive, Álvaro, aconteceu muito em função da percentual, a quantidade de pessoas. Aqui em Salvador, a gente tem que lembrar que a maior população negra fora da África é na Bahia. Então, muitos dos pacientes que nós atendíamos naquela época, eles tinham suspeita ou propriamente o glaucoma. Então, se você pegar historicamente, essa população ela tem uma renda mais baixa do que a população branca. Isso aí é bem notório. E ainda essa semana eu atendi um paciente, vou colocar assim, porque é representativo de inúmeras pessoas que a gente atende, certamente você também atende pacientes nesse perfil, Álvaro, que os 2 colírios, um deles inclusive naquele programa do laboratório, que é bem-vindo, a gente tem que ter gratidão aos laboratórios pelo fato de oferecerem os remédios que muitos pacientes precisam, e a gente tem que olhar também para o outro lado. Então, ele mesmo dentro do programa com desconto, somando os 2 remédios, eu coloquei aqui, R$ 223 por mês, 2 colírios. A gente
eu fui olhar quanto é que está o salário mínimo hoje, está R$ 1.212. Então, isso é o gasto com uma doença para uma pessoa que ainda tem provavelmente gastos com outras doenças, como hipertensão, como diabetes. Ela pode ter necessidade de outros remédios também. Ela tem necessidade de comer, ela tem necessidade de lazer, ela tem inúmeras necessidades. Imagine ela gastar 223 com glaucoma dos 1.200 que ela ganha por mês, Álvaro. Imagina o tamanho do desafio para essa pessoa. E é daí que a gente tem que lembrar do custo das medicações e muitas vezes, situação que você certamente já viveu também, aquele paciente que ele usa um remédio combinado ali, por exemplo, um timolol com a latanoprosta, um timolol com a bimatoprosta, e talvez ele ache que só existe aquela marca do colírio ali, ele fica sem condição de comprar, não conseguiu a distribuição ali pelo governo, e aquele remédio contém o timolol custa R$ 7, custa R$ 5 alguns mais genéricos ainda. Então, por que ela não poderia, ao invés de usar o remédio combinado por uma parte ali, uma fase ali que ela não pode comprar, ela ter a consciência de que parte daquela medicação é composta de um remédio que é barato. Então, ela que ganha R$ 1.200 vai poder pagar um colírio de 5, de R$ 7, independentemente da ajuda governamental. Então, isso é um dado importante. As pessoas, minha sugestão é que as pessoas leiam quais os componentes dos remédios que elas estão usando. Porque, eventualmente, aquela fase que ela não pode comprar aquele remédio, que é muito bom, é muito cômodo usar uma gota por dia, mas, eventualmente, ela não pode pagar. Então, ela tem a opção de fazer um tratamento parcial. É muito melhor do que não usar nenhum dos remédios, porque ela não tem condição de comprar aquela medicação. Então, eu entendo que existe esse impacto pessoal, existe um impacto psicológico, Álvaro. Imagine o psicológico de uma pessoa que tem essa condição. E existe o impacto em toda a família, porque isso se acumula isso acontece no glaucoma, isso certamente acontece com os remédios que vão surgindo, são melhores, são mais cômodos, têm várias características, mas eles também custam muito mais. E eu entendo que isso é um tema que deve ser amplamente debatido. Certamente a gente não vai finalizar esse tópico agora aqui, mas precisa ser debatido as entidades médicas, governo, a sociedade civil, todos juntos para a gente poder encontrar uma solução para isso. Uma solução talvez a gente tenha, né, Álvaro, que é a questão do melhor uso do laser. Ô, Narciso, assim, esses temas assim, tudo que me deixa inconformado de alguma forma é uma oportunidade que eu vejo de tomar uma iniciativa, né? Individual, hoje não é mais individual, porque nós temos uma rede de médicos que trabalham conosco, nós temos hoje colaboradores, nós temos influência na questão da universidade, temos também em termos de sociedade em todo o Brasil. E também pelas redes sociais, onde nós temos um impacto grande, graças a Deus, na vida das pessoas. Então, o que era antes apenas um pensamento que vinha na minha cabeça, como vem na sua, que a gente é muito amigo, eu sei que você sente muito isso, né? De ver uma oportunidade passar na vida de uma pessoa, hoje é uma realidade, Jonas, aqui no Maranhão, entendeu? Pelo menos onde eu consigo atingir ainda. Claro que estamos em franca expansão e a cada dia que passa a gente vai expandindo mais, porque é propósito, é caminho, é direção. Então, hoje nós temos programas de acompanhamento em glaucoma. E recomendei que todos os médicos da nossa rede de clínicas Olhar Saúde, ele passe o nome da medicação, o nome original, e também o nome das substâncias. Inclusive o Dr. Vinícius, que é uma das referências nossas aqui de glaucoma, ele já fazia isso intuitivamente. E agora nós fazemos isso intencionalmente, para uma formalização para todo mundo. Porque a pessoa vai ter que pagar isso tudo se ela pode pagar menos. Então, assim, isso é mais interessante. Eu falei isso hoje no podcast. Porque um dia eu vi uma situação na nossa clínica, em uma das unidades, na matriz nossa. Passei uns exames para um paciente de glaucoma, 5 exames, campo visual, retinografia, paquimetria, OCT, tudo. E o paciente não tinha condição de pagar todos esses exames. E ele, não, doutor, qual é o mais importante que eu tenho que fazer? Porque eu só tenho condição de pagar um. Aí eu, meu Deus, o que nós estamos fazendo da vida? Peraí, deixa eu pensar aqui em alguma coisa. E hoje nós temos um programa de acompanhamento, que já inclui todos os exames. Por quê? Se você não precisa escolher isso. Se é importante ter todos os exames, a gente faz para vocês. Eu quero que você tenha um cuidado, uma qualidade de vida, para que a gente consiga entender melhor como é que está a situação do glaucoma
e consiga te dar o melhor tratamento. Algo que caiba no seu bolso, algo que faça você proteger seus olhos. Porque não existe nada mais caro, pessoal, do que uma perda de uma visão. O impacto para a pessoa, o impacto psicológico, o impacto familiar, o impacto social que isso gera. E às vezes está na nossa oportunidade, na nossa mão a oportunidade. E é isso que nós fazemos. Claro que se tiver apoio governamental vai ser bom. Claro, apoio do conselho, apoio de tudo. Quanto mais apoio para essa causa, melhor. Mas nós não ficamos parados, não. Nós tomamos a nossa atitude e estamos fazendo o que é possível. Você quer que o mundo mude? Mude você primeiro. Não pergunte o que as pessoas façam por você, mas o que você pode fazer pelo seu estado, pelo seu país. É isso que nós buscamos fazer. Tá bom? Somos proativos. Por isso estamos aqui nessa live hoje, de um dia exaustivo de trabalho, um dia de muitas coisas, mas nem por isso deixamos de estar aqui. Dr. Nass, que é uma pessoa que tem até paciente em Israel que ele atende, e está aqui agora contribuindo para a população do Maranhão, para todo o Brasil. Então, ainda vamos falar sobre algumas coisas nessa live, mas esse ponto aqui desse custo do tratamento ficou muito claro. Então, bota aqui o custo que você tem, pessoal. Bota aqui nos comentários o custo que você tem hoje com o tratamento de glaucoma. Ou você, ou um familiar seu, quanto você gasta hoje com colírios? Bota aqui para a gente poder saber, ter uma noção se está nessa base aqui de R$200, R$100, 90, quanto que você gasta e você vai poder entender que existe um outro caminho para isso. Tá bom? Perfeito, Doutor Nass. Bom, doutor Nass, vamos lá então. Então, em relação às... Vamos lá que meus meninos ali, minha esposa estão esperando aqui já para a gente jantar todo mundo junto, então, mas vamos adiante. Essa missão é mais importante aqui nesse momento, Álvaro. É importante, com certeza. Doutor Nass, então, em relação ao laser, como que é essa questão do laser, a novidade que existe em relação ao tratamento de glaucoma a laser? Explica um pouco mais sobre isso. Olha só, Álvaro, o laser, ele é uma tecnologia maravilhosa. O laser está presente na questão do glaucoma no diagnóstico, na tomografia de coerência óptica. Então, por exemplo, uma varredura a laser da área central da visão, que nós, seres humanos, não temos a capacidade de enxergar as chamadas células ganglionares, que são as primeiras células que morrem quando a pessoa tem glaucoma, o laser tem essa capacidade de ler. E uma perda em forma de arco nessas células, como a que eu coloquei hoje lá no meu Stories, paciente atendido hoje de manhã, lembrei da live, falei, pô, vamos ilustrar, quem quiser dar uma olhada lá no meu perfil, tá lá. Aquilo ali é uma lesão muito típica de glaucoma. E a gente não consegue enxergar. E o laser consegue revelar isso para a gente, Álvaro. Olha que coisa maravilhosa. Isso em relação ao diagnóstico. Em relação à terapêutica, nós temos o laser. A gente pega a maior parte dos casos, né, 3/4 dos casos, glaucoma de ângulo aberto. E um trabalho, um estudo publicado no The Lancet, em 2019, um estudo britânico, que chegou nesse mais alto nível, grau de evidência nível 1, que é maravilhoso aquilo dali. Eles pegaram as pessoas de forma prospectiva, as pessoas que receberam o diagnóstico de glaucoma, seguiram elas, dividiram em 2 grupos. Quem iria receber o tratamento com laser, quem iria receber o tratamento com colírio no início do tratamento. Ele era virgem de tratamento, Álvaro. Espetacular isso daí. Então, pegaram 700 e poucas pessoas e o que se observou ao longo de 36 meses foi o seguinte: quem começou o tratamento com laser, olha que interessante, 74,2% dessas pessoas não precisaram de mais nenhuma terapêutica em 3 anos. Uau! Isso no grupo de colírio foi menos. E quem começou com colírio demandou o segundo tratamento, que nesse caso poderia ser o próprio laser ou um segundo colírio, demandou muito mais esse tratamento. Então, e outras coisas aconteceram também. Então, a conclusão é o seguinte: hoje, de acordo com essa publicação do The Lancet, nós devemos considerar a trabeculoplastia seletiva a laser, nós devemos considerar, como é a sua realidade, Álvaro, o MLT, que é ainda com um laser, que ele é inclusive mais difícil de aplicar. Você é um cara que tem conhecimento para isso, tem competência para isso e consegue fazer essa técnica, que é a técnica semelhante à primeira técnica que surgiu, que é a trabeculoplastia com argônio, mas que tinha seus efeitos colaterais. Então, trabeculoplastia com argônio, o MLT, que é a técnica que você domina,
e SLT, que é um pouco mais suave. Então, nesse trabalho especificamente, ele mostrou o resultado da trabeculoplastia seletiva. Então, a conclusão desse trabalho é que nós devemos considerar a trabeculoplastia seletiva a laser como uma primeira linha de tratamento para pessoas que têm glaucoma de ângulo aberto. E aí, nós partimos para o glaucoma de ângulo fechado, que são várias classificações, o risco de desenvolver o glaucoma de ângulo fechado. A pessoa que tem glaucoma primário de ângulo fechado tem uma infinidade ou muitas classificações. O fato é, para essas pessoas que têm um glaucoma de ângulo fechado, embora existam trabalhos que digam que a gente pode tratar com colírio, nós, devemos considerar o tratamento com laser. Seja ele de iridotomia, que é um furo na íris, seja ele de iridoplastia. E aí, alguns estudos americanos mostram que aquele paciente, e você vê isso pela tomografia de coerência óptica, aquele paciente que tem a íris, Álvaro, espessa na periferia, é um bom candidato a fazer uma iridoplastia, além daqueles que têm a configuração ou a própria doença do ângulo fechado pela íris em platô. Então, e nós, particularmente, em algumas pessoas com essas características da íris em platô e a íris mais grossa, mais espessa na periferia, nós, às vezes, até combinamos as duas técnicas, iridotomia e iridoplastia. E muitas dessas pessoas, elas evoluem muito bem. Hoje eu tive a oportunidade, inclusive nem fui eu que fiz o laser, eu elogiei bastante, falei com a paciente, ela é cadeirante, 73 anos, uma senhora negra, ela veio hoje para se consultar comigo porque ela estava na dúvida se operava o outro olho, porque ela não conseguia nem deitar na maca direito, Álvaro. Imagine a dificuldade ali para o cirurgião fazer também aquela cirurgia. E quando eu examinei, estava lá a iridotomia. Ela estava com pressão desse olho um pouco maior. E eu falei com ela, olha, a senhora está enxergando hoje graças a esse laser que foi feito aqui. Porque se não tivesse feito esse laser, a catarata que estava muito inchada já teria feito o fechamento da área de drenagem por completo e ela teria tido crises repetitivas de elevação de pressão e muito provavelmente já estaria cega desse olho, o que não aconteceu, felizmente. E, enfim, nós temos essas modalidades de laser que são as modalidades mais frequentes, já partindo aí para o final, Álvaro, e que eu entendo que são 3 modalidades, a trabeculoplastia seletiva, a iridotomia e a iridoplastia, que nós podemos utilizar em virtualmente 100% dos pacientes que têm o glaucoma e que recebem o diagnóstico de glaucoma. E nós, finalizando assim essa mensagem, nós devemos considerar que nenhuma terapêutica ela corrige, ela cura o glaucoma. O glaucoma tem que ter acompanhamento médico. Você pode resolver ali algumas situações, mas tem que ter esse acompanhamento a longo prazo. Às vezes a gente, inclusive, combina o laser com o uso de colírio. Então, quando você usa colírio, usa laser, usa o melhor de todas as tecnologias, você tem dificilmente o paciente evoluindo mal. E nós devemos também citar aqui, lembrar muito dos nossos cirurgiões de trabeculectomia, porque quando nada resolve, Álvaro, aí são os colegas, eu parei de fazer esse tipo de cirurgia já há algum tempo, mas eu tenho a maior consideração pelos colegas. Temos aqui em Salvador, aí no Maranhão, certamente pessoas altamente competentes e que, em algumas situações, não tem mais o que fazer a cirurgia cortante mesmo para poder preservar aquela visão residual daquele paciente com glaucoma. Pessoal, e quem ainda não segue o Dr. Onassis Rocha, pessoal, meu Deus do céu, se você tem interesse em relação a glaucoma, vai no canal do YouTube dele, Clínica do Olho, vai, coloca Dr. Onassis Rocha, tá aí o nome dele aqui em cima, o Dr. Onassis Rocha, e também o Instagram dele, que é uma pessoa incrível. Tem um livro que ele lançou, um livro maravilhoso. Dr. Onassis, pode falar aí um pouco do seu livro, que é fantástico, está na Amazon, disponível para todos vocês que têm interesse em se aprofundar um pouco mais sobre glaucoma, entender um pouco mais sobre isso. Lá ele expõe muito do que existe de conhecimento e muito mais do que ele falou nessa live de hoje. Dr. Onassis, como é o nome do livro? Explica para as pessoas e onde que elas podem encontrar essa extensão do seu saber. Álvaro, o livro ele surgiu de uma pergunta. Veja como é importante a interação e aquela mentalidade de a gente ouvir as pessoas, né? Uma certa vez a gente começou a fazer regularmente ali alguns vídeos no YouTube e uma pessoa perguntou como cuidar do glaucoma. Aí eu parei, analisei e falei, poxa, isso daqui é muito profundo. As pessoas querem saber de fato sobre isso daí. Tem um glaucoma, e aí? Vou fazer o quê? Como cuidar da doença? Então o nome do livro é esse, Como Cuidar do Glaucoma.
Inclusive, o Vida, para quem tiver curiosidade, está lá no canal. E essa foi a minha forma de colocar as informações de maneira mais organizada e que as pessoas podem se formar sobre os mecanismos básicos, é uma linguagem fácil. A gente é médico, às vezes fala para médico numa linguagem muito complicada, mas a gente tem que entender que a gente tem a ciência, mas a gente é do povo, Álvaro, e a gente fala a linguagem do povo. E esse é o estilo do como cuidar do glaucoma. Então, tá lá na Amazon, e quem quiser ler o livro, eu acredito que até encontre aí também em outros locais. Dei uma pesquisada ali, encontrei até um site que hackeou o livro, está lá em PDF. Mas tudo bem, eu acho que o importante é que as pessoas leiam, se informem, tirem suas dúvidas. Eu vi também que foi colocado o resumo do livro no 12 minutos, naquele aplicativo de resumo de livros, né? Embora ali quem escreveu o resumo, obviamente não foi um médico, tem algumas situações ali que tecnicamente você vê que não está perfeito, mas eu entendo que é uma informação útil para as pessoas que têm glaucoma, que têm familiar com glaucoma e que certamente é uma ferramenta a mais para ajudar nessa educação das pessoas. Perfeito, Nácio, maravilha. Foi um prazer muito grande, meu amigo, ter te recebido aqui. Eu fico muito feliz, claro, de você ter aceito esse convite, de poder te receber, de trazer aqui para o estado do Maranhão, trazer também para todo o Brasil, todo o nosso público também, de pessoas com diabetes e também pessoas que querem se cuidar um pouco mais da saúde dos seus olhos. Tem uma última questão que a gente precisa esclarecer sobre as sessões do laser, que foi uma pergunta muito feita aqui. E só para você explicar brevemente quantas sessões são necessárias, como é que funciona isso, brevemente, para a gente finalizar essa maravilhosa live de hoje. Uma sessão, Álvaro. O laser, a trabeculoplastia, ela é tão bem aceita, é tão pouco, dá tão pouca reação, que uma única sessão, hoje em dia a gente faz 360 graus e o paciente ele tem ali o resultado, então basta uma única sessão. Em algumas pessoas, aquela pressão ela tem uma certa dificuldade de baixar e a gente precisa repetir em algum tempo. O importante é que as pessoas tenham consciência de que, é claro, em medicina a gente tem que individualizar o tratamento, mas a resposta média, o tempo médio é de 1 ano e meio. Faz uma sessão e o resultado dessa sessão de laser equivale a um tratamento de colírio por 1 ano e meio. Eu acho que é essa a mensagem que pode ficar, que deve ficar na cabeça das pessoas. Pessoal, então é isso. Foi uma honra receber. Quem ainda não segue o canal da clínica, acompanhe. Essa live vai ficar lá, nós vamos disponibilizar. Vai ser baixada aqui pelo Instagram. Depois nós vamos colocá-la no formato no YouTube, onde você pode assistir na sua casa de novo, mandar para as pessoas que você conhece, para ajudar no cuidado com o glaucoma. Só quem já viu uma pessoa perdendo a visão pelo glaucoma, percebe e sabe como é desesperador isso. E isso está na sua mão, essa oportunidade de você cuidar. Então, assim, essa live vai ficar. Vai lá na Clínica Olhar Saúde. Lá vai ficar colocada essa live. No Instagram aqui, quem ainda não segue, segue aqui a Clínica Olhar Saúde. E o meu pessoal é o Álvaro Bruno. Só colocar Álvaro Bruno e você também vai ver conteúdo sobre diabetes e a visão, sobre catarata e outras doenças oftalmológicas que a gente tanto fala. Doutor Nassis, muito obrigado pela sua presença. Essa, eu tenho certeza que é a primeira de muitas lives que ainda iremos fazer juntos aqui para levar a população. Foi maravilhoso. Estou vendo aqui os comentários, só elogios aqui. E as pessoas estão ansiosas para uma próxima data. Depois a gente vai combinar direitinho para que as pessoas possam a gente aprofundar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, meu amigo, pela sua disponibilidade. E é sempre um prazer estar com você. Gratidão também, Álvaro. A gratidão a você, gratidão às pessoas que participaram e das pessoas que ainda virão participar de sua forma, compartilhar esse vídeo com as pessoas que precisam, porque eu finalizo com essa mensagem. Nós fazemos isso pelo paciente, porque nós entendemos essa consequência que foi muito bem falada por Álvaro, que a consequência final do glaucoma é a cegueira. E nossa missão de vida é impedir que isso aconteça. Então, muito obrigado a você que nos assistiu aqui. Um grande abraço, a gente se vê. Horácio, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela participação. Até a próxima. Toda quinta-feira, Explica Doutor. Live entre 2 médicos, geralmente 2 oftalmologistas, em prol de um determinado tema, para levar a você o melhor cuidado com a sua visão. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por tudo, Nassi, e todas as pessoas que assistiram. Abraço. Até a próxima. Até a próxima.